Então, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 9. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade, pelo privilégio que temos de poder meditar na Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, através da Tua Palavra, Pai. Nos ensina, nos trata, nos orienta, que possamos ser guiados pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, um texto muito conhecido nosso. Nós já compartilhamos esse texto algumas vezes aqui. Fala do chamado de Abrão. Aqui então ainda Abrão e não Abraão. Diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão, disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Então aqui nós vemos o chamado de Abraão, promessa de Deus a Abraão, dividido aqui em 7 partes. Primeiro diz aqui: farei de você um grande povo, uma promessa. Abençoarei, tornarei seu nome famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Nós temos, ao longo desse ano de 2021, compartilhado sobre promessas de Deus, e aqui tem promessa, e essas promessas aqui, quando Deus fala: farei de você um grande povo, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. O que está no cerne aqui é a salvação. Todos os povos da terra serão abençoados, serão alcançados. E aí no capítulo 15, no verso 5, capítulo 15, verso 5, Deus chama Abraão e fala assim: levando para fora da tenda, disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. No verso 13 desse mesmo capítulo: então o Senhor lhe disse: saibas que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz ao seu antepassado e será sepultado na boa velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida
completa. E aí é interessante porque Deus chama Abraão e fala para ele: olha, conta as estrelas aí, se você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. E depois ele fala para ele o que ia acontecer com a descendência de Abraão. Eles serão escravizados numa terra por 400 anos, depois sairão de lá com muitos bens. E aí, Êxodo capítulo 1, a partir do verso 1, Êxodo capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: são estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade, Azer. Ao todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Verso 8, Êxodo 1, 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele a seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, alia-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Os sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhe a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios sujeitavam a cruel escravidão. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Zifá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem, se é menino, se for matem, se for menina, deixem a viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso Faraó ordenou a todo o seu povo: lance ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E aí nós vemos aqui a promessa feita a Abraão, parte se cumpre aqui: farei de você um grande povo. Aqui tem a descendência de Abraão. E como nós vimos, como Deus fala com Abraão: ó, seu povo vai ser escravizado numa terra estrangeira, né? Uma outra nação, mas eu vou tratar com eles lá. E aí nós vemos aqui a descendência física de Abraão. E é interessante que parecia, né, receita daquele bolo que você faz lá, que fica fofinho, né? Aquele bolo que a Sueli nos serviu lá, Titi, quando nós estivemos lá na congregação, naquela visita, com o tio Rui, né? Um bolo fofinho. E aí tem um ingrediente, né, especial ali, que você bota para o bolo crescer, né? Que é o fermento, não é isso, rei? E aí, quanto mais você bate, mais ele cresce. É igual quem faz omelete aí, né? Você bota a clara
E quanto mais você bate, mais ela cresce. E quanto mais eles torturavam, quanto mais eles jogavam peso, né? E eles dificultavam, né? Não dá facilidade não. Quanto mais eles faziam, mais crescia, né? E é interessante, né? Porque nós estávamos estudando ainda agora na nossa EBD, em um período de perseguição, Apocalipse escrito para um período quando a igreja estava sendo perseguida. E quanto mais perseguia, mais crescia. Então, a cada sangue de um cristão derramado era um novo cristão, a cada gota era um novo que nascia. Então, não tinha jeito, né? E lá em Esther nós vimos acontecer isso, né? Que o propósito era exterminar. E o moço que fez a forca lá com propósito, ele acabou fazendo a forca para ele mesmo. Então, quanto mais persegue, mais cresce. E isso acontecia ali, com essa descendência natural lá. Agora, Gálatas, no capítulo 3, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim: estejam certos, portanto, dos que são da fé, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Verso 26 desse mesmo capítulo: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Então nós vemos que a promessa feita a Abraão, farei de ti um grande povo, se cumpre em parte. Lá no Egito se cumpre em parte nessa descendência natural, mas se cumpre na descendência espiritual de Abraão, os filhos da fé, né? Os filhos da fé, os filhos espirituais de Abraão, como demonstra aqui. Então essa promessa de abençoar as nações se cumpre plenamente em Cristo. É em Cristo que essa promessa ela se cumpre. Vamos lá ver Romanos. Nós vamos ver alguns textos. Romanos capítulo 9, verso 1. Nós vamos ler do 1 ao 8. Romanos 9, a partir do verso 1, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão passam todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados
descendência de Abraão. E aí, nós vemos Romanos capítulo 10 também, no verso 1, Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Verso 16: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então nós vemos aqui que Paulo fala da descendência natural, né, de Abraão, e aí ele faz esse contraponto, né, sobre os filhos espirituais, e ele diz que ele desejava, né, ver a sua raça, o povo judeu, salvo. Mas João, no capítulo 1, a partir do verso 10, João no capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós ouvimos aqui, no nosso período de ensino, estudando Apocalipse, de que abriu-se um hiato. Não é essa palavra, mestre, que o mestre usou? Bom, agora, como vocês rejeitaram, eu vou para os gentios. E quem são os gentios? Quem são os gentios? Nós, querido. E aí começa a fazer um sentido profundo para nós essa promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aplauda o Senhor aí por isso, querido. Isso é fantástico. Aplauda mesmo. Aplauda mesmo. E eu não falei para vocês no início o título da nossa reflexão, e agora faz sentido. As promessas de Deus não se limitam a lugares e às pessoas. Farei de você um grande povo, mas não era só descendência natural, Rogério. Falava de nós, da descendência espiritual, Bruno. Uma multidão, não só lá, mas nós. Então essa promessa feita a Abraão, que tinha como centro, como cerne a salvação, né? Era para nós, é para muita gente, e não se encerra em nós. Então, as promessas de Deus não se limitam a uns lugares. Nós já compartilhamos aqui Atos 1:8, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não é só em Jerusalém. Ele não falou, olha, só em Jerusalém. Vai se cumprir só em Jerusalém. Só em Jerusalém? Está limitado só em Jerusalém? Estaria limitado só em Jerusalém? Não. Até os confins da terra. Então a nossa cidade está incluída aí, o nosso país está aí, até os confins da terra. Universal, para todos os lugares. E para todos os povos. Ide pregai o evangelho a toda
A grande comissão, Mateus 28, 19. Não é isso? Então não se restringe a um lugar, nem apenas um grupo, mas a toda a humanidade. João 3,16, Deus amou o mundo. Isso Israel não entendeu. O exclusivismo. Eles eram exclusivos de Deus. Eu gosto sempre de enfatizar e de pensar nisso. Eles eram exclusivos de Deus. Mas Deus não era exclusivo dele. Nós somos exclusivos de Deus. Nós entregamos a vida a Cristo. A nossa vida não nos pertence mais. Lá em Pedro 2,9, 2 Pedro 2,9 diz: nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Somos propriedades de Deus, mas Deus não é uma propriedade particular nossa. E é muito interessante que nós já estamos em final de novembro, chegando o Natal, e aí nós vamos receber presentes, e vamos dar presentes, mas quando nós éramos criança, né, que nós ganhávamos um presente, tinham presentes, Sueli, que não dava para brincar sozinho. Se você ganhava um joguinho, né, você tinha que ter um amiguinho para você jogar com ele. Agora, tinham presentes que você podia usar ou brincar com ele sozinho. Não é isso aí? Os meninos da nossa geração, vinha do Reinaldo, Chico, quando ganhavam a bola, o que fazia? Guardava lá dentro do quarto e ficava jogando sozinho, chutando na parede? Não. A gente ia para a rua, né? Começava a bater e o barulho fazia o quê? Atraía, né, os outros meninos. E nós compartilhávamos daquele presente. Agora, quando era uma bicicleta, né, o que a gente fazia, Rei? E a gente compartilhava? Mais ou menos? Mais ou menos. A gente só compartilhava assim, livre. Alguém falava assim: poxa, deixa eu dar uma voltinha. Aí falava assim: deixa eu andar, deixa eu dar uma volta aqui, Bruno. Aí você cansava de esperar em pé, tinha que sentar, porque ele dava 20 voltas lá e cá. Ele fez muito isso, do jeito que ela está rindo. Você ia lá e voltava. Quando você cansava, quando ele cansava, ou quando você pensava que ele estava cansado, te ajuda. Aí começava de novo. E aí, tio Chico, aí ele ia, deixava dar uma volta. Mas ele dizia rápido, como o Rogério falou, rápido. E ele ia segurando ali atrás, ele corria atrás. Para você não dar, já deu, acabou. Né? Porque era assim. Porque você não queria compartilhar. Você queria aquele presente, aquele brinquedo só para você. Mas usando como ilustração, trazendo para cá, para a promessa. E aí, quanto mais nós compartilharmos Cristo, mais nós queremos compartilhar Cristo. Ou quanto mais nós devemos compartilhar Cristo. A vida de Cristo. Ou vida em Cristo. E aí, não dá para ser 007, né? Agente secreto, né? Agente secreto. Nós vimos semana passada, Chico, um homem no navio, um agente secreto, né? Lembra o nome dele? Jonas, né? Estava lá puxando aquele ronco, né? Tempestade, o barco quase, o navio quase afundando, e ele dormindo, Rogério. E aí, quem é você? Qual é a sua identidade? Perguntaram a ele, Simone.
Vai dizendo aí, vai dizendo de onde você veio e quem é você. Mostra aí. Porque ele queria se negar a fazer exatamente isso, era compartilhar a salvação. Então nós precisamos entender isso, que não se limita a lugares, nem a pessoas. E mediante a esse entendimento, o que nos cabe fazer? Não fazer como aquela boneca, né, que a Lívia tinha. Esqueci o nome dela, qual é o nome? Moranguinho. É isso? Tinha essa boneca? Tinha. Alguém falou aqui para mim que era da época dela, eu lembro. Aí tinha Moranguinho, tinha qual outra boneca? Soneca, né? Amiguinha. Não entendi. Biloca, Suzy. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês não brincaram de boneca, não? Amém. Você não teve boneca? Ok. Sueli, você está encarregada de separar um dia para reunir as bonecas que estão lá no bazar. Nós vamos fazer um bazar só de boneca. Para essa também não teve. Ô Bruno, nós vamos ter que fazer a cura da alma, Bruno. Então nós vamos fazer o dia da cura, Bruno, né? Só boneca, tia Simone, vamos juntar e as meninas vão brincar de boneca. Agora aviso as meninas aí. Tem umas meninas aí que eu conheço. Elas já me olham assim, nada de arrancar o olho da boneca, arrancar cabelo, nada disso. Nada de arrancar a perna, o braço, ouviu, Sueli? Nada de tomar a boneca da coleguinha, ouviu, Sueli? Né? Ouviu, tia Marlene? Nada disso, hein? Mas nós vamos fazer, tio Chico, para as meninas brincarem de boneca. Aí a Sueli falou até do patins. Eu tô ligado, eu ouvi. Então, Sueli, já estamos chegando no Natal, né? Volta à sua infância, bota o sapatinho lá, bota o pedidinho e fica vigiando para ver se Papai Noel vai descer lá pela chaminé e vai deixar lá o seu patinho. Papai Noel, ele não ouve, né? Mas Papai do céu, ele ouve. Então bota lá, ouviu, tia Simone? Pede a Papai do céu, né? Rogério, prepara para segurar o equilíbrio, porque ela vai, né? Eu tenho uma frustração, porque da minha geração, Bruno, tinha uma rodinha assim que tinha um arozinho de... E eu não tive aquilo. Eu sou frustrado, Rogério, eu tenho que fazer a cura da alma. Mas a roda está separada lá. Eu vou fazer. Eu não sei fazer não. Reinaldo vai fazer o ganchinho para mim que eu não sei fazer. Reinaldo sabe para fazer. E aí eu falei para Marlene, para minha amada esposa, eu falei, olha, eu vou fazer e vou brincar, vou sair assim pelo canto do meio-fio, gente. Aí ela falou para mim assim, eu não te conheço. Eu falei, ó, vai fazer fila assim, ó. Você vai ver aquele monte de velho querendo dar querendo dar uma, né? Bruno tá rindo, mas ele vai dar uma, vou deixar você dar uma voltinha mais rápido, hein? É uma voltinha só, é rápido. E aí, querido, o que nos cabe a partir de ter esse entendimento? Compartilhar, querido. Eu estou ilustrando dessa forma, de uma forma bem leve, estou brincando, mas é sério, é profundo. Você imagina, como nós acabamos de ouvir aqui, eu não tive boneca, só uma de uma amiga que brincou comigo. Imagina a alegria de uma criança
ao ser presenteada, né, com uma boneca, ao ser presenteado com uma bola, né, com uma bicicleta, seja qual presente for, qual brinquedo for, a alegria de uma criança quando recebe um brinquedo. Agora você imagina a alegria de um homem quando ele recebe a salvação. Aí nós vamos entender aquele coxo lá no templo da Porta Formosa, quando ele levanta ali e jubiloso, né, assim que diz, né, em contentamento ele entra no templo. Ele foi salvo, querido. É a alegria da salvação. E aí, eu e você temos a oportunidade e o privilégio de ver pessoas, assim como nós, como fomos alcançados um dia, desfrutar da alegria da salvação. Promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que se cumpre em Cristo, se cumpre em Jesus. E aí duas coisas nós precisamos fazer a partir daí. Romanos capítulo 10, verso 13. Romanos 10, a partir do verso 13, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Como crerão se não há quem pregue? Então o que aqui nos cabe fazer? Pregar. Se eles vão aceitar, rei, aí é com eles. Isaías perguntou: Senhor, né? Quem creu? Aí já não é um trabalho nosso, é um trabalho de Deus, do Espírito Santo operar a Sueli na pessoa. Nós temos que pregar. E aí eu pergunto: será que nós temos feito isso? Aí é pessoal. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho pregado para as pessoas? Será que no meu ambiente familiar, no meu ambiente de parentesco eu tenho pregado? Será que no meu trabalho eu tenho pregado? Será que eu tenho dado a oportunidade a essas pessoas de ouvir as boas novas da salvação? E aí é pessoal. E aí é com cada um de nós. Eu posso fazer ou não fazer. E muitas vezes, por que nós não fazemos? Jonas, nós vimos lá, era um povo inimigo. E muitas vezes quem está do outro lado, dependendo daquilo que nós vivemos com aquela pessoa, nós acabamos nos negando, como se a salvação não fosse para chegar a ele. Mas aí é uma responsabilidade que nós temos. E essa responsabilidade, ele delegou a quem? A nós, Igreja do Senhor. Nós conhecemos a verdade. Nós tivemos encontro com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade dará. Então nós temos que pregar o Evangelho. Ah, mas eu não sei falar de Cristo, eu conheço pouco as Escrituras, eu não sei falar. O que é que você pode falar
para uma outra pessoa. O que você conhece bem a respeito de Cristo? Aquilo que Ele fez na sua vida. Então você pode falar da sua vida. Aquilo que Ele fez na sua vida. A mulher samaritana, lá em João 4, foi exatamente isso. Ela testemunhou dela. Encontrei um homem. E aí eu vou falar daquilo que Ele fez na minha vida. O meu testemunho. Ele me alcançou. Eu era cego e hoje vejo. O cego lá de João 9. Eu era cego e hoje vejo. Mas como foi isso? E foram interrogar os pais, e os pais com medo, né? Lá dos fariseus, dos judeus, pergunta a ele. Então você tem um testemunho. O que Cristo fez na sua vida? Como era a sua vida antes, como é a sua vida hoje? Lógico, todos nós estamos num processo de transformação. Mas tem o AC e o DC. Tem um antes de Cristo, depois de Cristo. Eu tenho um amigo que eu tenho certeza no que eu vou falar aqui. Se eu levá-lo no meio de uma determinada torcida de futebol e ele der o testemunho dele de como ele fazia quando ele ia ao Maracanã, né? Ainda bem que eu não encontrei com ele, Sueli, nesse tempo. Sueli, ele torcedor fanático do Fluminense, tricolor, doente, esse sim doente. E aí, rei, ele não podia sentir o cheiro, né, de urubu, daquela torcida rubro-negra. Menino, parecia um gavião, ó. Mas quinta-feira nós estávamos compartilhando aqui acerca do irmão que estava no Maracanã, justamente na hora do culto, né? Tu és time de tradição. Aí o Espírito Santo falou: filhinho, na hora do culto, você está adorando aqui? E aí ele, ó, mas como Deus transforma? E aí ele vai chegar lá no meio da torcida e vai falar: meu irmão, era exatamente assim. Hoje eu torço, mas torço como pai. É isso. Aí eu conheço um rapaz que, se ele for lá no mundo do samba, lá na escola de samba, né, e chegar lá, né, fala: meu irmão, ó, né, hoje é um outro tempo. Amém? É o que Cristo faz, é a transformação que Ele pode fazer. Aí eu tenho um amigo, né, que se ele chegar lá, naquela área de segurança, daqueles caras, né, ainda bem que eu não encontrei com ele também, ainda bem que hoje ele é dos nossos, rei, ele está na nossa fileira, e também transformado. E eu falo para ele: você deu sorte de não encontrar comigo lá na infância. Esse tamanho que você tem, é um pequenininho, você ia ver o que ia acontecer. Dá mais sorte ainda que você é desse tamanho, eu sou desse. Se a gente encontrasse naquele tempo e o tamanho fosse contrário, você ia ver. Eu ia, ó, só cascudo nesse cabeção aí. Deu sorte. Estou brincando. É Gênesis, que é o irmão amado, querido. É um docinho do Senhor, né, Simone? Né? Rapadura, doce. Não é mais duro, não, é doce agora. Docinho, agora está docinho, está macio, docinho, docinho, né? Amém por isso, glória a Deus. Então isso é a partir do Evangelho. Então é meu testemunho. Eu era assim e agora sou assim. Perfeito? Não. Num processo de transformação contínua. Mas fui alcançado por Cristo. Amém, Rogério? Então essa é a principal pregação. Aquilo que Deus fez na sua vida. E o seu testemunho, o seu comportamento. Pregar o Evangelho, se possível, até
com palavras. O seu testemunho é uma pregação. A pessoa olha para você e fala assim: poxa, eu vivi uma experiência com o nosso irmão Francisco. Nós entramos numa rua, encontramos com um moço que estava lavando um carro, e aí ele falou: irmão, quanto tempo? Eu falei: aí ele falou para ele: ó, isso aí não era mole não. E a minha amada esposa falou, Rogério, para uma irmã: aquilo lá não tem jeito, né? Aí tem uma máxima, rei, que diz que pau que nasce torto, a não ser que encontre com o carpinteiro de Nazaré. Encontrou com o carpinteiro de Nazaré, meu irmão, ele bota, ó, vivia um homem torto, né? Tinha aquela musiquinha, né? Era um homem torto que andava torto, não era assim? Tem uma música assim, não é do meu tempo não, eu ouvi aí, é do tempo do Reinaldo. O Reinaldo estava lá na EBD, lá pequenininho. Vi um homem torto, né? Tem uma música assim. Então, meu irmão, encontrou com o carpinteiro de Nazaré, ele, ó, a linha, filho, ó, certinho. Bota no prumo. Amém? Então, nos cabe testemunhar daquilo que ele fez na nossa vida, dar o nosso testemunho, mas aqui, ó, está aqui a palavra de Deus para nós compartilhar. Aí você pode pensar assim: poxa, mas fulano é resistente, ciclano é resistente, ela é resistente, ele é resistente, e por conta da resistência dele nós vamos fazer o quê? Não vamos pregar. Tá certo? Sim ou não? Sim ou não? Bruno, aí Ananias falou assim: Senhor, há muito eu ouvi falar daquele tal de Saulo. Vou lá não. O cara pega, arrasta, tá com carta lá. Aí o que Deus falou para Ananias? Vai, por quê? Um vaso escolhido. Agora eu não sei quem é escolhido, quem sabe é Deus. Aí quem sabe se aquela pessoa resistente, ele é escolhido de Deus, para por meio dele muitas vidas serem alcançadas. Aí imagina depois Ananias: ó, quem foi lá fui eu. Tá vendo Paulo aí, ó? Apóstolo, fui eu, Deus, né? Fui eu que fui lá, né? Fui eu que falei com ele, corajoso toda a vida, né? Eu falei com ele. E aí ele entra, né? Primeiro ele, né, fica ali receoso e tenta dar uma desculpa, tenta resistir ali. Mas eu acho lindo é quando ele entra, ele chega diante de Paulo, então Saulo, e ele faz uma declaração espetacular: irmão Saulo, irmão Saulo, aquele que te apareceu pelo caminho, me enviou aqui e tinha uma visão, porque ele via entrar um homem e impor as mãos sobre ele. Que os nossos Saulos sejam alcançados. Amém? Está sim de Saulo. Você tem algum Saulo lá na sua casa? Você tem alguma Saula lá na sua casa? E aí eu preciso pregar. Mas tem uma outra coisa muito importante.
que eu preciso fazer. 2 Coríntios, entender. 2 Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Segunda Coríntios 4, 3 e 4. Amém? Diz assim, Paulo: mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. O que ele fez? O que ele faz? Ele cega, ele fecha o entendimento. Entendeu, senhor Eli? Por que às vezes a gente fala e a coisa não acontece? Porque ele fechou o entendimento. Mas tem uma indicação para nós. O que nós devemos fazer a partir daí? E que foi feito por nós. João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 20. Só esse versículo. O que nós temos que fazer por essas pessoas? E o que foi feito por nós? João 17, 20. Falando a respeito de Cristo: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Queridos, Jesus orou por ele, Jesus orou pelos seus discípulos e Jesus orou pelos aqueles que daí iam crer através da mensagem dos seus discípulos. Então nós temos que orar, queridos, interceder, para que o entendimento dessas pessoas possa ser aberto. 1 João, carta do apóstolo, lá atrás, 1 João 5. 1 João 5, 19. Olha que coisa maravilhosa. 1 João 5, 19 e 20. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro de Deus e a vida eterna. Deus veio e nos deu entendimento. Os meus olhos e os seus olhos foram abertos. Glorifica Ele, porque você não tinha entendimento, seus olhos estavam fechados, mas foram abertos. Existe uma parcela que é cega, tem o entendimento cegado, mas nós tivemos o nosso entendimento aberto. Efésios 2, capítulo 2, verso 1. Eu já estou quase terminando. Efésios 2, a partir do verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Nós tínhamos uma condição anterior, queridos. Nós temos uma outra condição hoje. Nós éramos cegos, mas o nosso entendimento foi aberto. E aí, muitas vezes, nós não sabemos quantas pessoas intercederam por nós. Nós podemos saber e lembramos daquele que Deus usou para pregar as boas novas para nós. Sabemos daqueles que intercederam, mas muitos que intercederam por nós, nós nem sabemos, mas intercederam por nós. Está aqui. Essa semana nós colocamos o nome de pessoas aqui que nem nos conhecem, que provavelmente nem vão nos conhecer, mas vão ser alcançadas através da nossa intercessão. Nós estamos lá na intercessão fazendo um trabalho, estudando, nos preparando na intercessão sobre fortalezas territoriais, interceder para que essas fortalezas elas possam ser quebradas. Então, querido, as promessas de Deus não se limitam a lugares e às pessoas, é para todos os lugares e para todas as pessoas. Então eu e você precisamos compartilhar a salvação, ministrar a palavra e interceder por essas pessoas. E aí é a nossa intercessão. Você foi resistente? Você foi resistente? Quem foi resistente faz sinal para mim. Você conhece alguém resistente? Você foi resistente? E como? E como? E como eu fui resistente? Aí, rei, eu vou usar uma linguagem lá do futebol, de um narrador famoso desse país, talvez o mais famoso narrador de futebol desse país, né? Como é que é o nome dele mesmo? O narrador mais famoso da televisão aí. Galvão Bueno, né? Vou fazer minha as palavras de Galvão Bueno, não para um jogador de futebol, mas para Cristo. E aí tem uma expressão que ele enche o pulmão e ele fala assim: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que Cristo fez, meu irmão, olha o que ele fez, Rogério. Toda aquela resistência foi quebrada. Toda cegueira foi tirada. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E aí, nós vamos entender o que fazemos aqui, a profundidade que fazemos aqui. Só podemos porque Ele nos alcançou. Só podemos porque fazemos parte do corpo de Cristo. Isso é um privilégio. Participar da ceia, sentar à mesa com Cristo. E aí não está restrito a algumas pessoas, é ilimitado. É ilimitado. Para fechar, Apocalipse 7. Nós estamos estudando Apocalipse, não é isso? Apocalipse 7. Vamos compartilhar aqui duas passagens de Apocalipse para nós. Esse texto, quando eu li, eu fiquei maravilhado.
E nós vamos estudar ainda, né, com o nosso mestre, nosso professor, ele vai chegar aqui. Aqui nós estamos no capítulo 7. Aí aprendemos que até o capítulo 4 se refere a aí do 6 ao 18, né? Depois... Então, Apocalipse 7, a partir do verso 9, olha que coisa maravilhosa. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta ao trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvem, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder e força, seja o nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Eles os guiará às fontes de água, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem são esses? Vieram da grande tribulação, foram salvos ali. Amém. Não é restrito. Amém. E o capítulo 14, verso 6, só o verso 6, e nós encerramos aqui, querido. Apocalipse 14, verso 6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar ao que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar ao que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. É o evangelho, querido. Continua sendo pregado. É o evangelho a toda língua, a toda tribo e todo povo, querido. Amém? As promessas de Deus não se limitam a lugares, nem às pessoas. Não a um único lugar, mas a todos os lugares. Não a um grupo seleto de pessoas, mas a todas as pessoas. Aí a mulher samaritana, conversando com Cristo, ela fala: Senhor, vocês dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é aqui. E o que ele falou? Mulher, o tempo vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não é aqui nem ali, em espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé.